fé viva. Amém? Glória a Deus. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é muito bom. Diga para o seu irmão, tenha uma fé viva. Glória a Deus. Eu quero começar te fazendo 3 perguntas. Você acreditaria no motorista de ônibus para o qual fosse te levar para Caldas Novas? Lembrei da Martinha agora. Caldas Novas. E ele falasse assim, eu vou te levar e eu sou o melhor motorista do mundo. Mas eu nunca dirigi um ônibus. Você iria com ele? Quem iria? Vânia. Imagina, Vânia. Você vai fazer... Não, você não vai fazer. Vamos imaginar que a gente fosse fazer uma cirurgia. E aí, de repente, aquele cirurgião fala assim, olha, pode ficar tranquilo, a cirurgia vai ser uma bênção. Aí você fala, que bom, quantas cirurgias você já fez? Nenhuma. Você vai ser a primeira pessoa. Você faria? Quem faria? Imagina comigo, se você passa por um problema cardíaco e você tem que fazer um exame de cateterismo, e aí você fala assim, olha, tem um médico excelente, vai lá. Aonde? No hospital tal, ele é maravilhoso, muito bom. Ah, é? Quantos anos de profissão? Não, ele formou ontem. É difícil rir, a gente fala assim, não, é difícil acreditar, a gente ri. Mas o fato é que a gente só consegue demonstrar aquilo que a gente diz que faz, fazendo. Uma fé só pode ser viva se ela não for apenas palavras, mas ela for prática. Então, nessa noite, eu quero falar com você sobre uma fé viva, porque o que Deus espera de nós não é uma fé professada, é uma fé vivida. A palavra do Senhor diz assim, lá em Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras mostrarei a você a minha fé. Verso 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo. Imagina, irmão, um pregador chamando alguém de tolo, não é? Mas ele chamou. Seu tolo, você quer ter certeza que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A problemática, irmãos, que Tiago levanta aqui, na sequência, pensa comigo, ele está mandando uma carta para uma igreja composta dos judeus dispersos. Se você voltar a sua Bíblia comigo, lá em Tiago, capítulo 1, verso 1,
você vai ver que ele escreve as 12 tribos da dispersão. Ou seja, tribos que após, judeus que após, não eram mais tribos, mas ele faz essa menção, judeus que após aquela perseguição, eles foram dispersos por vários lugares. E eles se reuniam nesse lugar para congregar. E Tiago escreve essa carta e ele fala para eles o seguinte: olha, vocês têm que ter uma fé genuína. Lá no capítulo 1 ele vai falar sobre as diversas provações. Ele vai dizer que é motivo de alegria. Irmão, preste atenção, só alguém que tem uma fé genuína consegue se alegrar em meio à provação. Não por causa da provação, mas pelo resultado que ela produz. A gente sabe que Deus está trabalhando na nossa vida, capítulo 1. E aí lá no final do capítulo 1, verso 27, você começa a ver Tiago falando, olha, existe uma religião verdadeira, que não é uma religião vazia, não é uma religião de nome, nominal. Ela é a religião que visita órfãos, viúva, que assiste ao necessitado, que supre a necessidade daqueles que precisam de algo. Essa é uma religião verdadeira. E ele começa o capítulo 2 falando de diversos assuntos, dentre eles, nós vimos semana passada, nós vimos que ele vai falar sobre aqueles que tratam com imparcialidade ou com parcialidade os que entram na igreja. E ele vai dizer, olha, isso não é possível. Se você diz que serve a Deus, se você diz que teve uma experiência com o Senhor, você não pode ter acepção de pessoas. Não pode. Porque Deus não faz acepção com ninguém. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz que para Deus não há judeu, não há grego, não há cítara, não há homem, não há mulher. Deus nos vê como filhos, aleluia! Não há distinção entre o povo de Deus, não há o mais rico e o mais pobre. Para muitos pode haver aqui no mundo, mas para Deus não. O Lázaro foi recebido no seio de Abraão e o rico foi para o inferno. Mas não quer dizer que todo rico vai para o inferno. Tem rico que é generoso e Paulo vai escrever a sua carta aos Coríntios dizendo assim, olha, Deus nos enriquece para toda generosidade. Então que Deus ponha muita prosperidade na sua vida para você ser generoso, para você abençoar pessoas, para você lidar com aquele que necessita, para você prover para aquele que precisa. E Tiago vai falar sobre isso, olha, não trate com distinção se entrar um rico na igreja, não. Não manda o pobre levantar e o rico sentar, não, isso está errado. E hoje nós vamos falar sobre o restinho do capítulo 2, que é a fé sem obras. Eu quero falar sobre uma fé viva. Irmãos, essa problemática que Tiago levanta, ela é bíblica e ela é atual. Porque, na verdade, existe uma aparente contradição na Bíblia entre dois textos muito conhecidos nossos. Um é esse que nós acabamos de ler, de Tiago, capítulo 2, que vai falar sobre obras. Mas se você abrir comigo, eu vou pedir para Letícia abrir comigo, lá em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 27. Parece que tudo que nós lemos agora, Paulo jogou por terra. Parece que ele resolveu fazer um debate. Parece que ele resolveu contradizer. É uma aparente contradição. E a gente vai chegar nessa conclusão lá mais na frente. Eu quero começar primeiro dizendo para você, preste atenção. Nesse texto de Tiago, capítulo 2, que nós lemos, Tiago não está pregando sobre salvação por meio de obras. Em nenhum texto ele vai falar sobre isso. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Não é salvação por meio de obras. Como se contradissesse o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 27. Deixa eu abrir aqui para nós lermos juntos. A palavra do Senhor diz assim, a partir do 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Verso 29. Ou seria Deus apenas dos judeus?
Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Verso 1 do capítulo 4. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque Abraão foi justificado por obra, porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado ou atribuído para a justiça. Ei. Pronto, pastor, agora a cabeça bugou. Porque a gente acabou de ler um texto que aparentemente parece que contradisse tudo o que nós lemos lá em Tiago, sim ou não? Até de Abraão ele fala. Mas eu quero falar com você nessa noite que essa contradição ela não existe. Porque o que Tiago está falando, ele começa dirigindo a carta dele para um grupo de pessoas que na igreja local defendia que obras não eram importantes, somente a fé, ponto. Ele não está falando de salvação. Vocês estão entendendo isso? O que Tiago está falando é que ele não está dizendo que a fé não pode salvar. Ele não está dizendo isso. O que ele afirma é: a sua fé professada de boca, sem que você tenha uma vida prática, ela é vazia. Logo, ela está morta. E uma fé morta não pode salvar ninguém. Ele não está dizendo que Paulo era contra as obras. Pelo contrário, nós vamos ler hoje aqui em vários textos que Paulo e Tiago, eles querem dizer a mesma coisa com a palavra obras. E é curioso porque os dois usam a palavra obras significando atos decorrentes da obediência à palavra de Deus. Porque a gente costuma achar que essas obras que Tiago está falando são apenas as boas obras. E não. Obra quer dizer aquilo que se faz em obediência à palavra de Deus, ao que Deus determinou que nós façamos. Logo, se nós temos fé e fomos alcançados por tão grande salvação, como vamos continuar mentindo? Se nós temos fé e fomos alcançados por tão grande salvação, como vamos praticar indecência e imoralidade? Como vamos ser maledicentes? Como vamos ser aqueles que são detratores, desonestos, que criam confusão? Não, porque essa fé então não existe. Ela está morta. Toda fé professada com a boca tem que ser praticada com a vida. Se isso não acontece, ela não é uma fé viva, ela está morta. Logo, se morreu, ela não existe. Então, não há salvação. E o texto, eu até anotei uma frase que eu li certo dia, que diz assim: Paulo nega que as obras possam ter algum valor em nos colocar num relacionamento com Deus. Enquanto isso, Tiago insiste que se nós já estamos num relacionamento com Deus, as obras devem ser essenciais. Veja, a obra não tem poder para te colocar num relacionamento com Deus. Tanto não tem poder que você vai conviver com pessoas que são de outras religiões, que fazem muitas boas obras e que não conseguem ter paz com Deus, e que não conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Por quê? Porque obra não nos coloca num relacionamento de intimidade com Deus. Fazer as coisas para Deus, dar coisas para o próximo, não nos alinha com Deus, não nos dá intimidade. A única coisa que nos leva a ter uma intimidade verdadeira e genuína com Deus é a fé em Cristo Jesus. É quando a gente acredita contra tudo, toda circunstância. Irmão, eu e você vivemos várias vezes, inúmeras vezes, momentos de dificuldade de fé, crises de fé, quando a nossa fé é provada.
Mas nesses momentos a gente se mantém firme na confiança de que Deus é real, é poderoso e Ele vai cuidar de nós. Eu conversava com o pastor João hoje e com uma irmã mais cedo, falando sobre circunstâncias que eu tive que viver uma vida de fé. Eu me lembro quando, eu já contei isso aqui várias vezes, eu me lembro quando eu estava grávida do Daniel, e a gente foi fazer um ultrassom e a médica falou, olha, o seu filho, você precisa fazer ultrassom 3 vezes por semana e tirar sangue todos os dias, de manhã e depois de almoçar. Porque, infelizmente, o seu bebê está macrossômico, você está com diabetes gestacional, ninguém detectou isso, e agora simplesmente pode ser que ele não venha, que ele morra. Mas assim, na lata, né, amor? Ela nem arrodeou, assim, não deu um. E era o primeiro filho, eu falei, meu Deus. E ela falou, olha, mãe, ele vai ser bem prematuro. Vai ficar 2 meses no CTI. Não vai, o pulmão dele não vai funcionar, não foi assim, amor? Não vai ter hipoglicemia, o pulmão não vai funcionar. Só, irmãos, que eu tinha uma palavra. Quando eu estava com 3 meses de vida, todo mundo queria uma menina, né? O avô lá queria uma menina, os outros avós lá, vai ser uma menininha, vai ser uma menininha. E eu falei, Deus, eu não quero essa pressão em cima de mim, não. E fui para o quarto orar. E eu lembro que eu ajoelhei no chão e comecei a orar. Deus, fala comigo. Antes de ultrassom, fala comigo. O que o Senhor vai me dar? Porque eu sei o que a gente tem orado desde os 17 anos. Pelo Daniel, pela Débora e pelo Davi. E aí, não é? Eu já desisti, irmãos. Eu dou essas cantadas, mas não funciona. E aí eu orava desde os 17 anos pelo Daniel. Eu sabia que ele ia ser o primogênito. Então, todo mundo estava querendo uma menina. Eu falei, Deus, fala comigo. E eu lembro daquele dia, numa tarde, quando o Senhor, no quarto, me visitou e falou, abre em Isaías, põe para mim, Letícia, por favor, 65:7. Se não for 65:7, eu acho que é 65:7. Põe para mim, por favor. Deixa eu ver. Vê se é os... Passa para mim, por favor, Letícia. Não, então é o 67:5. Deixa eu achar. Acha para mim, amor, por favor, a palavra. Eu lembro que naquele dia eu estava no quarto orando e Deus falou comigo assim, abra a sua Bíblia em Isaías 65:7. Se não for isso, procura para mim, amor, por favor. É um que diz assim, antes de entrares em trabalho de parto, conceberás e darás à luz a um menino. 66:7. Obrigada. Eu não consigo chamar de Kiko. Eu só consigo chamar de Milkerson, que é o nome dele. É o mais difícil, né, Milkerson? O mais difícil. E eu lembro que eu estava no quarto e Deus falou isso comigo. Antes de você entrar em trabalho de parto, você vai dar à luz a um menino. Então, quando aquela médica falou comigo, olha, pode ser que ele não sobreviva. Pode ser que eu tente segurar ele até quase 7 meses, mas pode ser que eu não consiga. Eu lembrava dessa palavra. Não, Deus me disse. Deus me disse que vai me dar um menino. E eu me lembro que naquele dia, ela falou assim, olha, vamos fazer um Doppler, porque eu acho que não tem sangue passando no cordão, ele não está respirando, eu vou ter que tirar o bebê hoje. Né, amor? E aí o pastor João falou assim, não, doutora, hoje não dá, não. E ela perguntou, por quê? Vocês têm compromisso? Ele, não, eu não estou preparado. Não foi? E ela falou, tudo bem, então você se prepara hoje, porque esse bebê só pode ficar no seu ventre até amanhã. E aí nós fomos tirar o bebê prematuro, com aquela palavra, 2 meses no CTI, 2 meses não sei o quê. E eu dizia, não, o Senhor falou comigo. E eu lembro que eu fui me ajoelhar e falei, Deus, eu estou indo para o hospital agora. O que o Senhor tem a me dizer? E o Senhor falou no meu coração, abre em Salmo 22. Na hora que eu abri, estava escrito assim, tu me tiraste em segurança do ventre da minha mãe e me trouxeste junto ao seio materno. E eu falei, amor, vamos embora. E eu lembro que quando aquele menino nasceu, prematurinho, bichinho, 3,680 kg, 53 centímetros. E aí saiu comigo do parto, não foi para a incubadora, foi direto para o quarto e saiu comigo no domingo. Eu ganhei ele na quinta. E eu lembro que quando eu perguntei assim para a médica, doutora, e aí? Ela falou, a PIGAD 9 e a segunda 10. Quem entende aí da área, né? Que são as notas que se dá para ver se está tudo bem, funcionando e tal. Irmão, nem para a incubadora foi. Então, eu quero te encorajar a continuar... Deus é bom. A continuar crendo. Quando as circunstâncias forem adversas. Quando tudo for contrário. Eu quero te encorajar a entender que Deus está sentado no trono.
num alto e sublime trono, e governa toda a nossa vida e toda a humanidade, e Ele é sábio e sabe o que está fazendo. Então, salvação, irmãos, é só pela fé. Mas aí é claro que Paulo e Tiago, eles estavam concordando sobre isso. Ninguém é salvo por obras. É claro que é pela fé. Tanto é que Paulo vai reafirmar isso lá em Efésios. Abra comigo essa Bíblia. Lá em Efésios, capítulo 2, verso de 8 a 10. A palavra do Senhor é muito clara quando Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: olha, porque pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha a soma de tudo. Paulo está dizendo, olha, salvo pela fé, mas se uma vez você foi salvo, você vai andar num caminho que Deus preparou de antemão para você, boas obras. E é curioso porque diante disso nós vamos analisar esse texto de Tiago. Volte comigo, Tiago capítulo 2, a partir do verso de número 14. Nós vamos ler no verso 14 até o verso 17, uma verdade que Tiago libera sobre aquela igreja e que é a mesma verdade que o Espírito Santo libera sobre nós, a igreja desses dias. Quando nós tratamos com indiferença os necessitados, ou quando nós tratamos com indiferença as necessidades dos irmãos, a nossa fé é morta. Leia comigo. Capítulo 2, verso 14. Verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. É curioso, porque nesse exemplo, Tiago, ele poderia dizer assim, olha, passou alguém na rua, precisando de algo, pediu água, pediu comida na sua casa, pediu ajuda financeira. É mais fácil a gente dizer não. Mas ele vai nos provocar, dizendo assim, um irmão da igreja. É um irmão que congrega com você, que levanta as mãos para adorar a Deus com você. É um irmão que ama a Jesus como você ama. E aí vocês dois estão naquele momento de adoração maravilhoso. E o irmão chorando, e você vira para ele e fala, irmão, o que foi? Qual que é o problema? E ele fala, eu não tive nada para dar para o meu filho hoje para comer. E aí você bate no ombro dele e fala, vá em paz, irmão, tenha fé, Deus proverá. Essa fé, irmãos, ela é morta. Porque a fé viva é aquela fé que o coração se identifica com a dor do outro, porque somos um corpo. E a palavra do Senhor diz, né, que se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. É aquele momento que você fala assim, irmão, peraí, não teve nada para você comer hoje? Aí você põe a mão na carteira e fala, eu também não tenho, mas eu tenho lá em casa. No final do culto, eu vou lá em casa e vou passar na sua casa. E aí você vai em casa e você olha o que você tem. Eu não tenho 2 de arroz, mas eu tenho arroz e macarrão, então eu vou levar o arroz e vou deixar o macarrão comigo. Mas os meninos dele não têm como ir para a escola, aí você vai e ajuda. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é uma fé viva. Se isso não acontece conosco, a fé está o quê? Morta. Morta. Nós precisamos agir por fé e não uma fé intelectualizada. Um exemplo muito claro disso está lá em Lucas. Quando a gente vai lá ler Lucas 10, Letícia, capítulo 10, verso 31 e 32, nós temos ali a história de quem? Do bom samaritano. Mas eu não quero falar do bom samaritano, eu quero falar do homem que descia de Jerusalém e estava indo para Jericó. É intrigante, porque se ele descia de Jerusalém, Jerusalém era o centro da adoração, era o centro religioso da época. Aquele homem certamente estava adorando a Deus.
E ele vem descendo de Jerusalém, caminho para Jericó, e de repente, maravilha, no caminho, algo que a gente não espera que aconteça. Ladrões, salteadores, eles pegam aquele homem, tiram tudo que ele tem e, não satisfeitos, eles batem naquele homem a ponto de deixá-lo quase como morto. Agora, volta sua atenção comigo para uma coisa. De onde aquele homem estava vindo? De onde? Na contextualização do Evaldo, ele falou da igreja, não é? É isso. Aquele homem estava vindo de Jerusalém, do centro religioso da época, da adoração. E a Bíblia diz que aquele homem que estava adorando a Deus foi pego de surpresa no caminho por homens maus. Ei, meu irmão, muitas vezes durante a nossa caminhada de fé, nós vamos ter circunstâncias más que vão nos chegar até nós. E aí é a hora de continuar crendo. Mesmo quando a gente é solapado pela vida. Mesmo quando a gente vai para o chão, ferido, cortado, machucado. Mesmo quando a gente perde aquilo que para nós é precioso. Os bens, o dinheiro, até mesmo a família. Aquele homem foi para o chão. E o que é curioso é que vem descendo pelo mesmo caminho quem, irmãos? Quem foi o primeiro que desceu? O sacerdote. A minha pergunta é, o sacerdote tinha fé, sim ou não? Sim ou não? Aparentemente, sim. Aonde o sacerdote ficava em Jerusalém? Quem sabe? Quem sabe? No templo. Fazendo o quê? Primeiro, fazendo orações a Deus em prol do povo, para santificar o povo. Segundo, ensinando a Torá, os profetas. Aquele sacerdote era uma tipificação de um homem de Deus. Então, qualquer pessoa que entrasse no templo diria, homem de fé. Agora, homem de fé aos olhos humanos. Porque quando ele desceu e viu o homem caído, semi-morto, ele nem sequer se aproximou. A Bíblia diz que ele passou ao largo. Ele passou de longe. Mas aos olhos humanos era um homem cheio de fé. Que estava ensinando a outros. Orando pelos outros. Mas que não quis tocar o aflito, o oprimido e o necessitado. Fé morta. Irmãos, nós temos que reavaliar a nossa conduta religiosa. Nós temos que avaliar como a nossa fé tem sido nutrida. É uma fé só de palavras? É suficiente vir ao templo, orar, fazer adorações, canções? Ou nós temos praticado essa fé? Depois desce simplesmente quem? O levita. Que para nós, a gente chama o pessoal do louvor de quê? Levita, de forma, né? A gente sabe que o sacerdócio levítico, ele foi abrogado por Cristo. Ele hoje, Cristo, é um sumo sacerdote por excelência, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o autor aos Hebreus, e a ordem dele é muito maior do que a levita. Então, a gente não tem mais porteiro como os levitas tinham, a gente não entrega o dízimo para o levita, a gente não tem tudo aquilo que eles tinham naquela época. Eles não têm turnos que ficam pela manhã, tarde e noite, mas aquilo é um princípio que nos ensina muitas coisas. Mas veja, desce o cara da adoração. É como se fosse, deixa eu ver aqui quem hoje estava, a Sofia, já toca lindo o teclado, aí a Sofia está descendo, arrasou, tocou demais, e o Atinho está descendo junto com a Sofia. E aí, Sofia, foi bênção, louvor hoje. Não, foi tremendo. Ai, não sei o quê. E papapá. Aí, nessa adoração toda, eles passam e vem lá o cara que estava lá no templo adorando com eles. Só que ele está caído, ferido, machucado. E o que é que eles fazem? Não vamos chegar lá, não. Isso aqui, deve estar metido com drogas. Para ter sido pego assim de surpresa, não é? E a gente se afasta. Fé morta.
Olha o que Tiago está dizendo. Eu quero mostrar para vocês, é como se ele estivesse dizendo isso. Eu quero mostrar para vocês, igreja, que vocês falam que tem fé. Mas se isso acontecer no meio de vocês, não existe fé. A fé está morta. Essa fé não tem poder para salvar você. Primeiro caso que Tiago fala é esse. Eu anotei uma frase que João Calvino dizia, que era assim: só a fé justifica. Mas a fé que justifica jamais vem só. Vocês entenderam isso? Só a fé justifica. Mas a fé que justifica jamais vem só. Ela sempre vai vir acompanhada de obras. Glória a Deus por isso. Irmãos, a gente tem que fugir da fé intelectualizada. O que é isso, pastora? A fé intelectualizada é aquela fé que substituiu a obra pela palavra. É uma fé que conhece a doutrina, conhece as escrituras, mas não pratica. É uma fé que tem discurso, mas não tem vida. É uma fé que está apenas na mente. Eu quero que você desassocie o dar o pão, o dar a comida, o dar o alimento ou o vestir. Eu quero que você leve a sua fé para um âmbito prático. Eu estou vivendo luta financeira. A sua fé não pode ser uma fé morta. Põe a sua fé em ação. Tua palavra diz, Senhor, que eu nunca vi um justo nem a mendigar o pão, nem a sua descendência. Eu nunca vi. Então, Deus, eu não tenho o que comer hoje, mas eu creio que a provisão virá. Eu creio. Eu me lembro de uma vez que a gente estava vivendo uma luta muito grande na área financeira, há muitos anos atrás. E nós estávamos sem gás, há uns 2 dias, sem gás. E eu lembro que eu poderia pegar o telefone e ligar para algumas pessoas e dizer, irmão, me dá um gás. Mas eu falei, Deus, o Senhor disse que quem deixasse pai, mãe, irmãos, o Senhor ia cuidar. Então eu creio. Irmãos, naquele dia o telefone tocou. E era uma pessoa dizendo assim, não sei por que não, mas Deus mandou depositar 78 e não sei quanto. Era o valor exato do gás. Eu quero te encorajar, irmãos. Fé sem obras é morta. Mas não é só dar comida, não. Não, é viver a palavra. É aquele momento que você fala assim, Deus, eu não sei como eu vou fazer para resolver essa situação, mas eu sei que o Senhor é o Deus que age em meu favor, eu não vou duvidar. Irmãos, a dúvida é a mãe da incredulidade. Quando a gente começa a duvidar de coisas, o nosso coração está indo por um caminho de incredulidade. Não aceite a incredulidade dominar o seu coração. Não aceite. A gente precisa andar por fé e não por vista. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas a palavra do Senhor diz que o justo de Deus andará pela fé. Isso é praticar, irmãos. Lá em casa eu tenho um discurso, eu falo sempre assim, o evangelho é... Obrigada, Dani. É prático. Tudo que eles fazem, os filhos, né? Eu falo, evangelho é prático. Ou vive ou não vive. Rasga a Bíblia. Não vamos florear demais não, irmão. Está brigado com alguém, perdoa logo. Isso é obra. É fé viva. Pastor, eu estou desanimado. Começa a pegar a palavra, ouvir a palavra, encher da palavra, põe em prática a sua fé. Sabe, irmãos, a gente às vezes tem medo. Esses dias mesmo, a gente estava lá em Sorocaba, e uma irmã da igreja que nós estávamos ministrando, ela veio correndo pela escada, tadinha, cuidando das crianças, e ela caiu. Irmãos, ela machucou muito. E aí, no final do culto, ela veio para a gente orar, e o pastor da igreja falou assim, pastora Tássia, faz as honras aí. E eu falei, vem cá, pastor João. Peguei ele foi orar, e eu fui orar por ela. E no meio da oração, veio assim um ímpeto do Espírito sobre a vida dele. Ele falou assim, e eu quero pedir ao Senhor que amanhã ela não tenha nenhuma dor. Irmãos, na hora ela já estava cheia de roxa, mas assim, umas manchas roxas enormes, dor aqui embaixo da coluna, dor nas costas, dor no ombro. Para você ter uma ideia, ela foi para o hospital, o ombro dela tinha saído do lugar. No outro dia, quando nós fomos ministrar lá no restante da conferência,
Ela veio como se nada tivesse acontecido. E aí ela veio e já foi fazendo assim, aqui ó, pastor. E a gente olhou para ela e falou, não tenho dor nenhuma. E quando a gente chegou no hotel, ele falou assim, bênção, a gente fala umas coisas na hora que está orando, meu Deus do céu. Eu me lembro de uma vez que o Cláudio é uma bênção, ele estava aqui, aí ele chegou desesperado na escola bíblica e falou assim, roubaram o meu carro lá no Eldorado e tal. E aí naquele dia eu estava pipocando de fé, irmãos. E eu virei para ele e falei, eu quero declarar que hoje o seu carro vai ser encontrado. E vai ser no início da tarde. Depois que eu terminei de orar, eu falei, meu Deus. No início da tarde ele me ligou. O carro foi encontrado, de glória a Deus. Não é? Irmãos, a gente tem que viver a nossa fé. A gente tem que declarar palavras de fé. A gente tem que professar palavras de fé. Ministrar palavras de vida. Palavras de cura. Palavras de libertação. Palavras de prosperidade. A gente tem que começar a praticar aquilo que a gente lê nas Escrituras. Porque senão se torna um livro sem vida. E uma fé morta. O que está faltando na sua casa hoje? Se for alegria, comece a ministrar o poder de Deus. E Ele vai trazer alegria sobre a sua vida. Ah, pastora, está faltando mesmo, é recurso. Comece a ministrar o poder de Deus. Comece a declarar a palavra. Traga à existência, pelo poder da palavra, as coisas que não existem. E você verá pela fé aquilo que Deus vai fazer. E a Bíblia vai dizer, além dessa questão dos necessitados, vá comigo para o verso 18. A fé sem obras não é uma fé genuína e não pode ser provada. Sabia disso? Não tem como provar uma fé sem obras. Verso de número 18. Coloca para mim, Letícia, por favor. Capítulo 2 de Tiago, verso 18. A palavra do Senhor diz assim. Mas alguém dirá. Você tem fé. E eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras. E eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Olha que curioso. Não tem, de fato, ninguém conversando com essa pessoa. Tiago, ele está usando aqui um recurso que era muito usado na Grécia Antiga, chamado diatribe. Era quando você colocava objeções, questões imaginárias. Você supunha que tinha alguém na sua frente, debatendo com você alguma questão. E Tiago vai fazer isso. Ele vai dizer assim, olha, se alguém disser, o que esse alguém vai dizer? Eu quero ler para você e com você esse mesmo texto que Tiago usa esse recurso que era usado na Grécia, esse diatribe. Ele vai usar nesse verso, eu quero ler na NTLH. Olha como o entendimento fica mais claro. O texto vai dizer assim, mas alguém, colocou, Letícia? NTLH. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações, e eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. É simples assim. Quando a gente acredita em algo ou em alguém, a gente faz algo que nos leva para esse lugar. Por exemplo, se você acredita que um carro pode transportar de um lugar para o outro, o que é que você faz? Você fica olhando o carro e fica dizendo, ele pode. É assim? Não. Você entra no carro, você coloca a chave na ignição, você gira a chave, você passa a marcha e você vai. Agora, se você diz assim, eu creio que o carro pode, e você nunca faz uso dele, essa fé é diante de quê, irmão? De nada. Você tem diante de você, não é um carro, irmão, é mais que uma Ferrari. Aliás, como que é o nome do carro que a Débora me mostrou ontem? Lucidier. Meu pai do céu. Irmão, já viu esse carro? Pelo amor de Deus, eu nunca tinha visto na minha vida. Ela falou, mamãe, um dia eu vou ter um desse. Falei, minha filha, você tem fé, não é? Irmãos, eu nunca vi um carro daquele na minha vida. É carro assim que põe o Tesla do Elon Musk no chinelo. Põe ou não põe? Põe. Gente, eu nunca vi. Depois você digita lá no YouTube, Lucidier.
Falei, meu Deus, que carro é... Irmão, tem um carro do Elon Musk que você aperta um botão assim, um Tesla, e ele muda a cor. Você está saindo da rua com um carro preto, você aperta o botão, ele vira rosa na mesma hora. Todo carro. Aí você tem um Lucifer na sua porta. E aí você fica, eu sei que ele pode. Eu sei que ele pode. E nunca entra no carro. De que adianta essa fé? De verdade, adianta de alguma coisa, irmão? Ela é morta. Porque ela não é operante, ela não é ativa, ela não é prática. Irmão, fé não é intelectualização, não é saber aqui, é viver aqui. Você pode saber que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo, soberano aqui, mas aqui e aqui não. Fé intelectualizada. E Tiago está falando isso, olha, se você viver assim, a sua fé também é morta. Mas eu acho que, dentre esse texto, o mais intrigante é o verso que a gente vai ler a seguir. Porque, irmãos, primeiro a gente viu que Tiago fala que se você não cuida dos necessitados, sua fé é o quê? Morta. Vamos dizer juntos? Fé morta. Agora, se você não põe em prática, a sua fé também é o quê? Morta. É só intelectualizada, não é? Agora, olhe comigo o verso de número 19, que curioso, irmãos. Esse texto é de arrebentar. Você crê que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, ele vai dizer. Faz muito bem. Agora, olha o que ele diz depois. Até os demônios... E o quê? Pode parecer estranho um texto falando de demônios que creem. Sim ou não? Não parece esquisito, irmão Geraldo? Falar de demônio, está tudo tão bem aqui, só os anjos de Deus. Ele vai falar de demônio, Perlinha. Só que ele vai falar uma coisa, antes de eu falar com você sobre esses demônios, eu quero que você atente para a primeira frase do verso 19. Como é que diz aí? Você crê que Deus é um só, faz muito bem. Na verdade, o que Tiago está falando, ele está se referindo a Deuteronômio, quando o Senhor vai dar ao povo de Deus a Shemá. Shemá judaica era aquele ouve, ó Israel. A Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5, ouve, ó Israel, porque Adonai é o único Adonai. O Senhor é o único Senhor. Só tem um. E ele vai dizer, olha, essa declaração monoteísta de fé judaica, ela é muito boa. Você crê nisso? Ele pergunta. Vocês creem nisso? E eles dizem, faz muito bem vocês que creem. O judeu, por 2 vezes ao dia, ele iria pegar esse texto e ele iria recitar essa declaração com a mão direita sobre os olhos, para não se distrair com nada ao seu redor. E ele iria recitar pausadamente cada palavra de forma articulada. Ele iria crer que existe apenas um Deus. Irmãos, mas o que é mais curioso é quando logo em seguida ele vai dizer, você faz bem, mas deixa eu te contar quem também faz isso. Volta comigo, por favor, Letícia, para Tiago 2, verso 19. Olha o que o texto diz. Se você faz isso, você faz muito bem. Agora, até os demônios fazem isso. Fazem isso o quê, irmão? Creem. Pastora de Deus, você está me comparando com um demônio? Eu não. Ele. Você está vendo como é perigoso só dizer que crê? E eu vou dizer mais. A fé dos demônios era uma fé que atingia o intelecto, sim ou não? Porque eles criam e professavam isso. Você crê que Deus é um só, faz muito bem. Os demônios também. Eles creem. Só que a fé dos demônios, apesar de ser uma fé professada, pastor, eles professaram isso muitas vezes.
Se você pegar os evangelhos, você vai ver quando alguém estava possesso de demônios, eles diziam: o que você quer comigo, filho de Davi? Aparta-se de mim, filho de Davi. O que eu tenho contigo? Eles sabiam que Deus é Deus e que é um Deus único e verdadeiro. E tem gente na igreja que duvida, não é? Mas os demônios não duvidam disso, não. Agora, entre saber na mente e ter obediência de vida prática, existe uma grande diferença. O demônio sabe de tudo isso, mas ele pratica obediência? Não. E o curioso é que aceitar certas coisas como coisas verdadeiras não significa envolvimento ou entrega pessoal. Você pode aceitar alguma verdade da palavra aqui, mas na hora de se envolver e se entregar àquela realidade, isso te impede de ir mais adiante. Agora, o que é mais curioso ainda, volte comigo para o texto, é que a fé dos demônios não é só intelectualizada, não. Ela também é uma fé emocional. Eles tremem diante do Senhor. Essa palavra estremecem no grego, ela significa, eles ficam com os cabelos eriçados, arrepiados. Uau! Tem muito crente que diante da presença de Deus não tem temor nenhum. E o demônio arrepia até os cabelos, porque sabe que só tem um Deus. Mas a fé deles, irmãos, é uma fé morta. Porque ela é uma fé que não acrescenta vida prática. A minha pergunta para nós como igreja Hebron hoje é: como é que está a nossa fé? Porque eu não quero ser comparado a demônios, irmãos. Como esses irmãos foram, a fé deles, comparada. Eu quero ler para você uma frase que diz assim: crer e tremer não é uma experiência salvadora. Entrar aqui na igreja, falar que acredita em Jesus e até chorar, não é salvação. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que ela adquire ou que ela tem, e muito menos pelas emoções que ela demonstra. Você conhece uma pessoa salva pela vida que ela vive. Ela pode ter um discurso bonito, saber muito da Bíblia, ler muita coisa, declarar, ter uma retórica incrível. Ela pode chorar, se emocionar, levar você para a emoção. Mas se a vida dela prática não demonstra isso, ela não está salva. A fé dela está morta. Sabe, irmãos, eu estou terminando. Os exemplos que Tiago vai usar logo em seguida, acompanhe comigo a partir do verso 20 do capítulo 2 de Tiago. Ele escolhe a dedo os exemplos que ele vai dar. O primeiro exemplo ele vai falar de Abraão e o segundo de Raabe. Curiosamente, duas pessoas que receberam a fé nos seus corações e logo subsequente praticaram essa fé de uma forma ativa. Porque fé viva envolve não apenas a volição, mas a prática, a vontade. Abraão recebe uma promessa, passam-se 25 anos, nasce o menino. Quando o menino está lá, a Bíblia diz que Deus faz um requerimento para Abraão, entrega o seu filho. Então, veja bem, o que Tiago está dizendo é: a fé de Abraão não o salvou. Veja bem. Num primeiro momento, quando Paulo está falando lá em Romanos 3, 28, ele está falando de Gênesis 15, quando Deus vai falar com Abraão, e lá ele dá a promessa a Abraão, e Abraão crê na promessa. A fé que Abraão teve, um ímpio, de Ur dos Caldeus, um idólatra, rico, com muito dinheiro, ele deixa tudo que ele tem, família, dinheiro, práticas idólatras, e ele crê na palavra do Adonai, do Yahvé, o único Senhor. Ele deixa tudo porque ele creu. Paulo vai dizer: isso lhe foi imputado por justiça.
Quando Tiago está se referindo a Abraão, ele está falando de um segundo momento, lá na frente de Gênesis. Quando Deus requer de Abraão a entrega do filho. Naquele momento, aquela fé precisava ser praticada de forma visível. Irmãos, preste atenção, quantos são pais aqui? Sinto muito, meu Deus, misericórdia, mas entregar um filho é a coisa mais difícil do mundo. Do mundo. Abrir mão de um filho ou de uma filha é a coisa mais difícil do mundo. E foi exatamente o que Deus fez por nós, ao enviar Jesus para nos salvar. Aquela tipificação de Abraão como o Cristo, aquele que abre mão, como Deus, aquele que abre mão de tudo, envia o Cristo, o Messias. Uma fé viva. Uma fé posta em prática. E aí ele vai falar de Raabe. Raabe estava lá no meio do povo incrédulo, do povo que não temia a Deus, e diz a Bíblia que lá em Jericó, ela ouviu falar do Deus de Israel, e ela creu que ele era o único Deus verdadeiro. No momento em que ela creu, ela foi o quê? Salva. Mas agora Tiago vai falar de um outro momento, quando ela é posta à prova. Mostra agora a sua fé. E ela acolhe os espias na sua casa, sabendo que se ela fosse pega, ela seria morta. E ela esconde aqueles homens, e ela crê que eles vão voltar e vão trazer salvação para a casa dela, para o pai, para a mãe e para os irmãos, como diz o texto. Olha aqui 2 exemplos curiosos. Abraão não foi salvo por obedecer a Deus em matar Isaque. Ele creu na promessa e depois ele creu, está lá em Hebreus capítulo 11, verso 9, se você for rápido de endereço, Hebreus 11, verso 9, você vai ver o autor aos Hebreus dizendo o seguinte, que mesmo naquele momento, quando Abraão levava Isaque, caminhava com ele, porque ele já era um rapazinho, a Bíblia vai dizer que Abraão creu pela fé, leia comigo, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pode passar. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pode passar. Por isso também, de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Pode passar, Letícia. Todos esses morreram na fé. Não, não é esse texto não, eu estou procurando o texto que Abraão, é 11:19, eu falei 11:19 ou 11:9? É 11:19, 19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Irmão, é muita fé. Ele foi entregar o filho para ser morto. E enquanto ele estava caminhando, ele tinha uma convicção no seu coração. Deus me fez uma promessa. Que por meio deste menino, eu teria uma numerosa descendência. Então, se Deus está me pedindo ele, Deus vai ressuscitar o menino. Irmão, é muita fé. Essa fé que veio ao coração de Abraão foi provada por meio da obediência. Abraão só obedeceu porque já era salvo. Abraão não foi salvo pela fé com obras, mas a fé operante foi produzida e demonstrada por meio das obras. Eu quero terminar dizendo o seguinte, verso de número 26 do capítulo 2. Assim, leia comigo, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo sem espírito é morto. A fé sem obras é morta. Obras não produzem fé, mas a fé produz obras. E as obras confirmam a fé que a gente diz que tem.
O contraste aqui nesse texto não é entre fé e obras, é entre fé viva e fé morta. Nunca foi uma questão de fé e obras. É sempre se a fé está viva ou se a fé está morta. É sempre fé sem obras e obras sem fé. E não fé e obras. Sabe, queridos, a gente costuma vir à igreja, servir ao Senhor, e por todo o tempo da nossa peregrinação, a nossa caminhada vai ser de fé. Mas uma coisa é certa para a igreja dos últimos dias. Se nós somos a igreja viva do Senhor Jesus, a nossa fé também precisa ser uma fé viva, que é demonstrada e revelada por meio de atitudes práticas e diárias e contínuas, e a tempo e fora de tempo. Fique de pé no seu lugar. Por toda essa epístola de Tiago, fica muito claro para nós duas coisas. O problema daquela igreja, olhe para mim, não era a ortodoxia, não era a doutrina correta da igreja. O problema daquela igreja era exatamente o contrário disso, era a ortopraxia, era a prática de algo que eles criam. E eu quero te encorajar nessa noite a olhar para dentro do seu próprio coração, como eu tenho feito com o meu, porque primeiro a palavra vem para nós. Eu quero te encorajar a pensar como tem sido a sua caminhada de fé, só de palavras, quantos versículos eu sei decorado, quantos livros eu já li, quantas vezes eu li a Bíblia, quem eu já fui na igreja. Eu já fui pregador, cantor, professor de escola bíblica, eu já fui diácono, eu já fui pastor, ministro. Irmão, Deus não está preocupado com isso. O que Deus está procurando não são os seus títulos, não é o seu movimento de fé dentro da igreja, o que você tem feito, mas é a prática de uma palavra que Ele nos confiou como uma carta de amor. Em todas as áreas, no trato com o nosso irmão, no perdão, que muitas vezes é tão difícil de dar e até de receber, nos momentos de crise de fé, na provação, quando alguém precisa de nós, na ajuda diária, quando o nosso cônjuge pisa no nosso pé, quando a gente pisa no pé dele, quando os nossos filhos nos estressam, nos irritam, ou quando falam da gente, pratique a palavra. Que a fé não seja apenas um título. Eu quero que você leia comigo esse texto, 2 Coríntios, eu termino aqui, capítulo 13, verso de número 5. Paulo vai dizer o seguinte: examinai-vos, examinem-se para ver se realmente vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que vocês já tenham sido reprovados. Irmãos, que Deus libere sobre nós nessa noite, não apenas uma fé que cresça e pare de crescer, mas uma fé crescente, mas sobretudo uma fé operosa, uma fé viva. Eu quero te encorajar a sair daqui hoje pensando assim: olha, eu quero ouvir e pôr em prática o que eu ouvi. Eu quero chegar no meu trabalho e, ao invés de reclamar de como lá o meu chefe é chato, como o ambiente é pesado, eu quero começar a abrir minha boca e profetizar vida no meu trabalho. Eu quero começar a profetizar que haverá salvação na minha família, ao invés de dizer que o meu tio é muito incrédulo, que a minha prima é muito sem noção, que eles não temem a Deus. Comece a profetizar: Deus, eu ministro salvação na minha casa. Comece a declarar a vida de Deus aonde você tem visto morte. Você tem andado com alguém, irmãos, eu tenho feito isso todos os dias. Declarado, profetizado. Aonde eu tenho visto luto, perda, dor, ausência, eu tenho declarado: Deus, o Senhor vai trazer vida. Nas pequenas e nas grandes coisas, que o Espírito Santo de Deus conduza você a um lugar de começar a agir e viver por fé. Comece a declarar, irmãos, a
criança é tão sincera e tão pura, que nas mínimas coisas ela ora, crendo que Deus fará. É tão curioso, de manhã, quando às vezes a Débora sai atrasada para a escola, ela vai orando da porta de casa até chegar lá e fica dizendo o tempo inteiro assim, ou para mim ou para o pai dela: nós vamos chegar a tempo, amém? Amém? E ela vai orando, e eu falo: mas Débora, é o trânsito. Não, nós vamos chegar a tempo com o portão aberto, amém? Ela só quer que a gente fale amém e concorde, porque a fé ela já tem, de que vai chegar, irmão, e chega, e chega, muitas e muitas vezes chega. Por quê? Porque é fé de criança, acredita que até para chegar na escola tem que ter fé. E a gente vai crescendo na caminhada com Deus e vai se esquecendo da fé de criança, da fé mais pura, da fé mais inteira, mais entregue, mais genuína, daquela fé que diz assim: Deus, eu estou entrando no quarto agora para falar com o Senhor e quer saber, eu não estou te vendo, mas eu creio que o Senhor está aqui comigo agora, me ouvindo. Deus, eu estou entrando na tua casa e eu creio que milagres vão acontecer, que cura vai ser liberada. Eu creio, Senhor. Eu creio na restauração da minha família. Eu creio que o meu irmão vai ser salvo, que a minha irmã vai ser salva, que os meus parentes vão ser salvos. Eu creio, Senhor, que eu estarei celebrando com eles a tua presença. Sabe, irmãos, domingo teve o batismo. E quando um dos batizandos entrou, eu virei para minha mãe e disse: mãe, é só Deus que faz aquilo. Me lembro há quase 11 anos atrás, quando nós entramos na casa daquela pessoa para orar pela esposa, doente, enferma, indicada por uma irmã da igreja. E eu me lembro que ela estava tão opressa. Nós oramos e eu lembro que ele passou e ele nem nos cumprimentou. Não foi, amor? E ela virou para a gente e falou assim: desculpa, é que meu esposo odeia crente. Ele é ateu. Ele não lê e nem acredita na Bíblia. E nós fomos lá de novo orar um outro dia à tarde. Ela também não era cristã. E eu lembro que naquele dia ele já passou, olhou assim: boa tarde. E passou direto. E a gente foi estreitando aquele relacionamento de oração com aquela moça, acompanhando. Eu vim às tardes aqui para a igreja para ter gabinete com ela várias e várias e várias vezes. E um dia o pastor João falou assim: vamos tomar um café. Ela falou: ele gosta de café. E aí ele levou o marido lá no Will Coffee, né, para tomar um café. Começou a se aproximar. Passados esses anos, domingo ele estava se batizando, irmãos. E aí foi tão curioso, porque um irmão aqui da igreja, que tem a mesma profissão que ele, chegou para o pastor João e falou assim: foi ontem, né? Foi ontem, não foi domingo, foi ontem, obrigada, amor. Falou com o pastor João assim: não, pastor João, o fulano batizou, ele era ateu, ele nem cria em Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que transforma, é um Deus que faz, é um Deus que restaura, é um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que faz maravilhas, é um Deus de abundância, é um Deus de provisão, é um Deus de milagre, é um Deus do impossível, é um Deus do extraordinário, é um Deus que fala, é um Deus vivo, também é um Deus que cala, também é um Deus que fica de longe observando, mas que sempre está conosco e prometeu nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Acandarabacê. Oh, aleluia! Nós precisamos desenvolver a nossa fé, irmão, para um nível mais prático e mais profundo. Declare o que agora você gostaria de ver na sua casa. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós agora, Senhor, nos posicionamos em fé. Nós nos posicionamos em fé, Senhor. Nós não daremos ouvidos às vozes da incredulidade, da dúvida, do medo, da inconstância, dos questionamentos. Nós vamos dizer sim, Senhor. Sim, nós vamos continuar crendo. E a nossa vida diária, Senhor, demonstrará isso. A cura do nosso parente, a nossa própria cura. Ah, meu Deus, alabassuri andarabaxê.
Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé, Senhor. Você pode aí no seu lugar dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser mais operante na minha fé. Me ajuda a ter uma boca que é cura, que é remédio. Me ajuda a profetizar a vida e não morte. Me ajuda, Senhor, a não ouvir o que dizem, mas o que a tua palavra diz. Sim, Espírito Santo de Deus. Um batismo de fé venha sobre nós essa noite. Oh Deus, como uma semeadura do céu sobre nós. Liberação, Senhor, de dons espirituais. Deus, homens e mulheres ativos, praticando a vontade do Senhor. Abre olhos espirituais aqui nessa noite, Senhor, para contemplar a presença doce, constante e fiel do Senhor. Abre os ouvidos espirituais, Senhor, para percebermos a voz do Senhor em meio à multidão das vozes que falam no nosso coração. Ajuda-nos a ter mãos que abençoam, mãos que acompanham, mãos que levantam, mãos que ajudam, mãos que acolhem, braços que fortalecem. Ajuda-nos a não sermos apenas como os demônios que creem e tremem, mas que obedecem, Senhor. Eles pararam nesse nível da intelectualidade, das emoções, mas nós dizemos diante da tua presença que nós vamos além. Nós vamos para o nível da obediência. Deus, crentes obedientes aqui nessa casa. Deus, em nome de Jesus, filhos que são agradáveis a Ti. Que aquela voz que o Senhor liberou sobre Jesus naquele rio Jordão seja a mesma voz ouvida por cada um de nós. Tu és o meu filho amado, a minha filha amada, em quem está todo o meu prazer. Não vim atrás de bênçãos. Diga isso a Ele. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a Ti. Diga isso a Ele. Eu não vim, Senhor, não vim atrás de bênçãos. Eu não vim não, Senhor. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a Ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a Ti. Diga isso a Ele. Não vim atrás de bênçãos. Oh, Jesus, Tua presença é muito melhor, Jesus. Muito melhor, Jesus. Ora, canta na baixê, mais do que tu podes fazer. Só quero a Ti. Sabe, irmão, é fé também quando a gente vê que Jesus não fez e a gente continua querendo. É fé também quando a mão dele não dá nada e a gente continua querendo Ele por aquilo que Ele é. É fé também. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Senhor, que constâncias de fé
seja liberada sobre cada coração, de uma forma tão intensa e tão profunda, que nenhuma tempestade, nada que venha assolando a nossa casa e a nossa vida, nunca, nunca, nunca nos tire desse lugar seguro que é a rocha, que é Cristo, que é Cristo, que é Cristo. Jesus, aquele homem que construiu a casa sobre o Senhor, sobre o sólido fundamento, foi aquele que ouviu e obedeceu e praticou. Nós queremos ser esse, Senhor, cuja casa está firme na Tua presença. Muito obrigada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu justo viverá pela fé. Que vivamos pela fé. Amém. Vamos orar agradecendo então, em nome de Jesus. Meus irmãos, domingo te esperamos aqui. Tempo de bênção em nome de Jesus. Eu estava lembrando, pastora Tássia, ontem uma irmã me procurou, a irmã Márcia da sede, e ela disse: pastor, você lembra uma vez, você contou um testemunho que você orou pela geladeira? Irmãos, quem lembra, eu ajoelhei, a geladeira parou. Eu disse, se um Lázaro, que é mais difícil, ressuscitou, uma geladeira pode ressuscitar também. E eu fiz aquele processo de tirar da tomada, recolocar, né, irmão Nildo? De vez em quando funciona aquele negócio, né? Você tira, espera um pouquinho, reconecta e ela liga. Mas eu fiz 300 vezes. Não deu certo. Eu disse, agora é oração. Desliguei tudo, ajoelhei na frente da geladeira, disse: Jesus, não tem dinheiro para consertar essa geladeira, mas eu peço que, assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, faz o motor dessa geladeira voltar a funcionar em nome de Jesus. Coloquei lá, liguei, voltou a funcionar. Irmão, eu não imaginava que aquela irmã tivesse lembrado desse testemunho que já tem anos. Hã? Irmãos, esse é o lado quando a bênção chega. Mas e quando não chega? No meio da pandemia, essa geladeira já tinha 23 anos, na época da pandemia. E ela funcionava como um transformador, porque a gente trouxe ela de Maceió há 25 anos atrás. Só que a gente comprou quando era noivo, há 28 anos atrás. Então ela já estava funcionando há muitos anos. E aí na pandemia, ela realmente não ressuscitou mais. Ela morreu, tadinha. Só que nós também não tínhamos dinheiro. E aí é quando Deus diz não. E a gente ficou calado, né, amor? E grato a Deus, eu falei com ele assim: amor, a gente vai viver sem geladeira, põe as coisas no isopor. Aí ele olhou para mim e fez: amor, no isopor não vai conservar. E aí a gente tem um frigobar que a minha irmã deu para a gente quando ela saiu do CTMDT, que está aqui no gabinete. E o pastor João falou assim: eu vou pegar aquele frigobar lá da igreja. E a gente fica o tempo que for sem geladeira. Irmão, você acha que a gente reclamou? Você reclamou, Dani? Débora reclamou? Irmão, a gente ficou muito tempo com aquele frigobarzinho, até o dia que Deus pôde nos dar uma geladeira. Fé também é permanecer grato a Deus quando as coisas não acontecem. Deus te abençoe. Amém. Aí essa irmã, só completando, porque da primeira vez ela ressuscitou, dessa vez até Lázaro morreu de novo e não ressuscitou, né, irmão? Mas da primeira vez ela ressuscitou. Eu não imaginava que essa irmã lembrasse. E ela disse assim: pastor, ontem minha impressora deu problema, eu lembrei que você orou pela geladeira. O técnico disse assim: isso daqui só serve para jogar fora. E eu não joguei. Eu lembrei do seu testemunho, eu pus as mãos na impressora e disse: Jesus, ressuscita ela, porque o Senhor ressuscitou a geladeira do pastor João. Então, e ela funcionou, pastor, funcionou. Resolveu. Vamos agradecer, faz assim com sua mão. Obrigado, Senhor, por essa noite, e que a tua bênção esteja e permaneça sobre cada um de nós. Leva-nos em paz, livra-nos do mal e dá-nos uma noite abençoada. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o consolo do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, vá em paz. Excelente noite em nome de Jesus.